Boa noite, irmãos. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz dele esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua vida. E hoje nós estamos aí no nosso culto online, mais um culto online, né? Ainda nesse período de restrições, em virtude da pandemia. E estamos orando para que Deus possa continuar agindo na nossa nação, no mundo, para que venhamos a voltar a uma normalidade mais duradoura, né? Mais fixa. Hoje nós queremos agradecer, né? Já agradeci através de um vídeo, um pequeno vídeo no grupo da liderança, mas quero agradecer aos ministérios, né, infantil, ao Ministério de Ensino e Capacitação, por hoje nós termos começado às 10h30 o nosso primeiro culto infantil com a aula, né, das parábolas de Jesus, e foi muito bom acompanhar, né, não diretamente, né, para não constranger ali, a presença do pastor às vezes constrange, e foi muito bom acompanhar através do celular da minha esposa, da Jo, e ver ali a interação das crianças. Foi muito, muito gratificante. Que Deus abençoe a liderança, os ministérios que têm procurado trabalhar, mesmo com o templo fechado, mesmo com recursos técnicos precaríssimos, né? Nós agradecemos ao esforço de todos. Muito obrigado pela cooperação dentro do nosso ministério. Hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: evite excesso de bagagens. Evite excesso de bagagens. Uma das coisas que creio que nós mais tenhamos colocado dentro de nós foram bagagens, né? Eu, quando viajo, eu procuro levar pouquíssima bagagem, né? Aquilo que eu realmente vou usar. Mas tem pessoas que vão além da conta, né? Tem aí um excesso de bagagem que assusta, né? E quando viaja internacionalmente até pagam pelo excesso de bagagem. Geralmente nós pagamos pelo excesso de bagagem. E eu quero pensar na história de Davi, quando foi lutar contra Golias. E eu quero ler aqui um texto da armadura, né, um pouco da armadura de Golias, o adversário de Davi, o gigante. E dizia assim: trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, equivale a 60 quilos, é o meu quilo, né? O meu peso, melhor dizendo. E trazia crevas, ou seja, caneleiras de bronze, por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, ou seja, 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro, aquele que que levava alguns utensílios das outras armas, né? Aquele que ficava ali para auxiliar esse gigante. A história, né, é muito interessante, porque quando a gente olha só a armadura de Golias, é o peso de Davi, naturalmente, porque a Bíblia diz que ele era um jovem não tão cheio de musculatura, de corpo, né? Ele era franzino, no caso, né? Bem, não franzino de magro, mas não tinha aquela robustez dos seus irmãos, que eram soldados de Saul. E aí, quando a gente vê a armadura de Golias, é algo extremamente além da capacidade do próprio Davi, né?
E quando eu olho esse texto, eu começo a pensar na bagagem, na armadura, no peso de Golias, mas também vejo a visão de Davi, de não carregar tanto peso, tanta armadura. Tanto é que quando Davi decide lutar contra Golias, Saul chama para aconselhá-lo e dar a armadura dele, do rei Saul. E está lá em 1 Samuel 17, 38, 40, que diz assim: E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu-o de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar. Porém, nunca o havia experimentado, ou seja, Davi nunca tinha colocado uma armadura. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, tipo de bolsa, e lançou mão de sua funda, e foi aproximando-se dos filisteus. 1 Samuel 17, 38 e 40. Aí, Saul tenta colocar um peso, entre aspas, uma bagagem por cima de Davi para lutar. E aí, Davi disse: Olha, eu não consigo nem andar com isso. Eu nunca experimentei isso. É muito peso para mim, né? Saul tinha intenção de, naturalmente, proteger com a armadura dele. E quando você olha, eu fico pensando que quando você, lá nos primeiros livros de Samuel, quando aparece Saul, que diz que ele sobressaía dos ombros para cima de todos os homens ali de Israel, a gente nota que Saul era alguém muito mais alto, forte, robusto do que Davi. Então era uma roupa, sei lá, 50, 52, sei lá qual é o manequim de alguém, e botar em alguém 30 e pouco, né? Imagina, alguém que tem, sei lá, 100 quilos, colocar uma roupa numa pessoa que tem 50. Então, era mais ou menos isso. Como é que você vai andar, se locomover? Não tem como, né? E aí, então, eu começo a pensar que a primeira coisa que Davi teve como decisão para vencer o gigante foi: Davi decidiu libertar-se do peso. Davi decidiu libertar-se do peso. Irmãos, às vezes nós precisamos nos libertar de alguns pesos. E tem peso que às vezes nós achamos que vai nos proteger e, pelo contrário, vai nos fazer ter muita dificuldade em andar, em se locomover. Então nós vimos que Davi decidiu libertar-se do peso, ou seja, da armadura de Saul. E ele foi muito simples, pegou as pedras, pegou a funda, botou dentro da sua bolsa, do seu alforje, e saiu para a luta, leve, sem peso. E nós começamos a pensar sobre isso, né? Sobre, muitas das vezes, irmãos, o excesso de bagagem que nós colocamos. Uma vez eu fui colocar de manhã o lixo para fora, e quando eu estava colocando o lixo nos saquinhos, estava botando lá fora, eu fiquei pensando, né, que todos os dias, pelo menos 3 vezes na semana, aqui em casa, a gente tem que jogar os lixos fora, né? Imagine se você não jogasse os lixos fora, fosse acumulando no quintal, fosse acumulando na cozinha, na sala, né? Os chamados acumuladores. E aí, na hora que eu estava jogando, eu falei: caramba, todo dia, 2 vezes, 3 vezes por semana tem que jogar o lixo fora. Eu pensei, e aí Deus falou no meu coração. E muitas das vezes nós não fazemos isso com o lixo que nós colocamos para dentro de nós, né? Dentro da nossa mente. E aí ficamos com excesso
de bagagens emocionais que realmente nos leva a uns problemas muito sérios. Nessa pandemia, eu creio que nós estamos com excesso de bagagens, né? Excesso de bagagem. E aí, eu fiquei pensando quais os pesos de hoje, né? Quais são as armaduras que nós colocamos que não são nossas e que alguém traz para a gente, né? Para a gente tentar vencer algum tipo de luta e, pelo contrário, ficamos travados sem conseguir andar. E aí eu fiquei pensando os pesos de hoje. São muitos os pesos de hoje, mas eu poderia citar alguns. Por exemplo, culpa por erro que cometemos. Irmãos, isso é um peso que nós carregamos, né? Muitas das vezes nos sentimos culpados pelos erros que nós cometemos. E nós cometemos erros, somos humanos. Eu não tenho a visão, como pastor, que como crente eu sou super crente, que eu não peco, que eu não erro. Eu creio que eu erro, peco, e eu preciso do Espírito Santo de Deus para me dizer muitas das vezes: oh, você errou. E eu não quero sentir-se culpado, mas eu quero me sentir realmente aliviado, porque o Espírito Santo de Deus me falou alguma coisa e eu pude corrigir quando as pessoas que eu magoei ou ofendi também abrem o coração para receber esse perdão. Então, culpa por erro que cometemos. Cometemos erros no falar, cometemos erros no agir, cometemos erros muitas das vezes em não falar, e muitas das vezes a gente carrega isso por anos, sabe? Carrega, e isso é um peso muito grande. Precisamos pensar muito sobre isso, né? E talvez você carregue o peso da culpa, algum tipo de culpa que muitas das vezes você não consegue se livrar. Então, é um peso de hoje e que muitos de nós estamos carregando. Já carregávamos antes da pandemia e agora parece que ele tem aumentado. Também existe um outro tipo de peso nos dias de hoje, que é raiva por ofensa que sofremos. É verdade. Muitas das vezes nós sofremos tantas ofensas, né? Tantas palavras que são ditas, tantas coisas que são feitas e que foi realmente algumas palavras talvez com razão, mas dita na hora errada, da forma errada, e que nós nos sentimos às vezes com raiva, né? Porque não é pecado. O pecado é você se pôr o sol sobre a vossa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Às vezes naquele momento você fica com raiva, você fica irado, você fica extremamente chateado, e isso é um peso que nós carregamos, sabe? Precisamos nos livrar também desse peso, um peso que realmente faz com que muitas pessoas venham a sofrer. É uma armadura muito pesada para nós carregarmos, né? Precisamos nos livrar disso, das ofensas. E muitas das vezes nós somos ofendidos e nem a pessoa que ofendeu nem percebeu que nos ofendeu, né? Ou outras realmente perceberam. E isso é um peso, sabe? É um sentimento muito, muito horrível que nós carregamos. Também existe o peso do aborrecimento por dívidas, né? Hoje, muitas pessoas estão sofrendo por dívidas. Às vezes, compramos além do que nós precisamos, nos endividamos às vezes por vaidade, por momento de de euforia, né? E às vezes não pensamos em organizar as nossas contas, e isso traz um aborrecimento muito grande. E muitas pessoas hoje, né, além do desemprego, além das questões financeiras, muitas pessoas aborrecidas por estarem endividados, né, cartões e tantas outras dívidas, cheque especial, e a gente fica ali aborrecido. Isso traz um problema sério até para dentro do casamento. Isso traz um problema sério para dentro das nossas casas, né? Isso traz um problema até espiritual, né? Quando a gente não consegue ajudar, né? Não consegue
pegar aquilo que temos e conseguir contribuir para pessoas necessitadas, né? Isso é realmente um problema. Existe um outro peso, frustrações por projetos que deram errado, né? Quantos projetos, né, deram errados? E eu, por exemplo, tenho tantos projetos meus que deram errados que se eu fosse ficar frustrado, mas de vez em quando bate aquela frustração, poxa, eu não consegui, né? Projetos, né? Frustrações por projetos que nós não realizamos, né? Nesse ano de 2020 e 2021, creio que nossos projetos ficaram engavetados, né? Eu acho que eles não devem ser jogados fora, mas às vezes engavetado ou em cima da mesa por um tempo é normal, a gente só não pode deixar de sonhar, mas muita gente ficou frustrado, né? Porque não conseguiu se formar, não conseguiu fazer a festa de casamento, não conseguiu fazer aquele chá de alguma coisa para descobrir o sexo do bebê, e aquelas festas, né, sociais que nós brasileiros estamos tão acostumados, né? Mas ficamos realmente com esse peso de projetos que não foram realizados ou que deram errado, né? Eu sempre tive um sonho de, além de ser pastor, ter uma empresa, né? Não assim para mim ficar rico, ser empresário, nada disso. Eu sempre quis ter uma empresa para me poder abençoar as pessoas, sabe? Poder empregar as pessoas, poder dali tirar o sonho das pessoas ali, né? Eu poder produzir, ser produtor de alguma coisa, né? Mas desde que eu sou jovem, eu já tentei várias empresas, né? Algumas sim deram certo, mas por uma razão qualquer eu tive que deixá-las, né? Então, passo, né? Passo a empresa por outra pessoa e saio sem nada, né? Com os bolsos vazios, né? Mas é uma frustração, mas isso não pode se tornar um peso, essa frustração. E cada um tem um tipo de frustração, a minha é essa, né? Mas Deus tem nos dado alívio. Certos tipos de desgostos, né? Poxa vida, quantos desgostos nós temos, né? Quantas decepções tivemos, né? Esses desgostos muitas das vezes de sonhos que nós tínhamos, de pessoas que nos decepcionaram, e isso nos traz um desgosto incrível, né? Aí esse desgosto aumenta, porque esse desgosto parece que ele atinge todas as outras áreas, né? Você não tem mais vontade de sonhar, de produzir, porque aquele desgosto parece que marcou a sua vida, né? Quantos desgostos, né, nessa pandemia, por pessoas que nós perdemos, né? Por pessoas que partiram e nos sentimos tão desgostosos, né? Desgostosos, melhor dizendo, por essas partidas, né? Tão sem gosto a vida. Mas isso o Senhor vai abreviando com certeza, e os dias vão ficando diferenciados do que você está vivendo hoje. E eu posso dizer isso com toda a certeza, que o Senhor ele vai trabalhando um dia de cada vez, né? Muitas pessoas com o peso da mágoa, da amargura do ontem, né? Lá em Hebreus 12:15 diz que nós não devemos de forma nenhuma deixar que a raiz de amargura brotando nos contamine. E a amargura e a mágoa primeiro, depois a amargura, é aquele sentimento, né, onde você fica extremamente amargurado, fica com aquela mancha, fica com aquela tristeza, aquele desgosto que nos leva muitas das vezes a não ver a vida como ela é, a não ver que são muito mais pessoas que estão nos dando alegrias, que nos estão nos ajudando, cooperando, do que aquelas que não estão. Então, a nossa tendência, né, de ver o leite derramado é muito grande. Então, nós ficamos magoados, amargurados. Na Bíblia tem muitas histórias de pessoas que ficaram magoadas, né, amarguradas. Você tem, nesse próprio texto de Hebreus, você vai ver que Esaú ficou extremamente magoado e amargurado com seu irmão Jacó,
pela forma como ele agiu com ele. E assim também na família, né? Nós ficamos às vezes extremamente magoados, né? Amargurados com a forma como as pessoas nos tratam. E na família, por exemplo, existe muito a falta de troca, né? Porque às vezes você quer muito do outro, mas dá pouco para o outro, né? Então isso torna uma amargura dos dois lados, né? E a gente vai tentando levar. Existe também um outro peso que são traumas por ter sido vítima de crueldade. Irmãos, eu estava estou, né, muito feliz hoje pela manhã quando o Ministério Infantil, junto com o Ministério de Ensino e Capacitação, fazem aquela aula online com todas as crianças aí participando, né? E muito engraçado, cada uma dando uma opinião, cada um falando uma coisa, e muito, muito bonito mesmo. E essa idade, irmãos, é uma idade muito importante na vida de um ser humano. Entre o ventre e os 7 anos de idade é uma idade crucial para que você tenha adultos realmente bem formados. Por isso, a necessidade de uma educação, tanto uma educação secular, uma educação familiar e uma educação eclesiástica, ou seja, as igrejas têm que se preocupar mais com a formação das crianças, né? Não só a brincadeira, que é muito importante, mas algo que venha a trazer base para a vida das crianças. Às vezes nós esquecemos que as crianças estão formando o seu cérebro e todas as informações nesse período é muito importante. Por isso, a necessidade de pais presentes, porque é nessa idade que nós carregamos traumas e que, se nós não formos fortes o suficiente, nós nos tornamos adultos completamente com problemas assim insuperáveis muitas das vezes. Então, como diz os embaixadores do rei, não sei se a frase é essa, é melhor, né, você trabalhar a criança do que ficar remendando o homem. Então, esse o foco, trabalhar a criança para que ela cresça com uma saúde emocional, espiritual e física também, porque uma está ligado à outra. Um outro tipo de peso que o ser humano carrega nos dias de hoje, poderíamos falar muito, mas eu resumi aqui porque o tempo ele é muito escasso, né, nessas aulas ou nessas pregações online, as injustiças, as ingratidões, sentimentos de culpa e de incapacidade. Isso tudo nós adquirimos lá na infância, chegamos na fase adulta com esses sentimentos, né? Que fomos injustiçados, que sofremos ingratidões. Isso aí, ingratidão, então, é o que mais se sofre. Se você for viver esperando gratidão das pessoas, você vai viver mal. Você tem que fazer o bem, como diz o ditado, sem olhar a quem. Se você olhar, o próprio Jesus Cristo sofreu várias ingratidões. Os 10 leprosos é um exemplo claro, né? Se vou olhar a proporção de 10, só um voltou para agradecer. E Jesus Cristo mesmo pergunta, mas não foram os 10 os curados? Então, ingratidão você vai ter. Não tem como, sabe? Você não pode fazer pensando que vai ganhar aplauso dos homens, porque é muito raro. Eu costumo dizer que geralmente a gente só levanta um monumento, uma estátua, depois que a pessoa morreu, né? Que não está aí nem para ver, né? Quem recebe os elogios são as pessoas que ficaram vivos, parentes, né? Que ajuda, mas não ajuda muito, né? As críticas nós fazemos em vida, né? E os elogios geralmente levantamos quando as pessoas partiram. Então, a ingratidão vai existir. Sentimento de culpa, como eu falei lá na frente, também vai existir. E de incapacidade, né? Às vezes nós somos tão capazes, mas recebemos de nossos pais, dos nossos criadores, aqueles que ajudaram a nos formar,
tantas palavras de incapacidade que, por mais que você seja capaz, você sempre vai se achar incapaz. Esse é um peso muito grande para se carregar. Então são vários pesos hoje que nós carregamos, né? E até como cristãos, porque às vezes nós entregamos a nossa alma ao Salvador, mas não entregamos as nossas frustrações, nossos traumas, não entregamos, né? Entregamos nossa vida espiritual, mas não entregamos nossos traumas, e eles sempre virão, e sempre temos que entregar diariamente ao Senhor. Então, esses pesos que nós carregamos hoje são excessos de bagagem. E Davi, ele se recusou, em uma visão literal, né, eu estou fazendo uma analogia, numa visão literal, Davi disse: eu não posso andar com isso, eu não posso me locomover com isso, é peso demais para mim, né? Golias carregava aquele peso na armadura porque para ele não era um peso, né? Ele tinha capacidade de carregar aquele peso. Então, cada um tem uma capacidade de carregar um peso, mas tem pessoas que estão com excesso de bagagem, excesso de peso, que não os fazem andar, que não os fazem locomover, que não os fazem sonhar. E a pandemia tem trazido isso, irmãos. Quantas pessoas, né? Eu vejo quantos artistas, jogadores de futebol, tantas pessoas talentosas que poderiam ter uma vida leve, né? Foram privilegiados de ter recursos financeiros além da conta, né? E mesmo assim carregam pesos porque vão adquirindo esses pesos, vão pegando essa forma de viver que não agrada ao Senhor e que não agrada a nós mesmos, essa é a verdade, não é? E no livro que serve até de base para essa mensagem, do William Douglas, Como Vencer Gigantes, e no final eu até coloco o livro para que você possa comprar. Ele deve estar custando aí nas redes sociais uns R$30, né? É um livro muito bom, onde ele baseia toda a história de Davi e Golias, e são capítulos assim pequenininhos que nos ajudam bastante no dia a dia. E quero deixar bem claro que não estou recebendo nada pela divulgação do livro. Como pastor, além da Bíblia, eu gosto de divulgar bons livros que nos ajudam muito, né? Como me ajudou a tomar como base esta mensagem de hoje. Então, o William Douglas diz assim: olha, ninguém consegue combater gigantes levando tanto peso. Ninguém consegue. Se nós carregarmos esses pesos que nós estamos carregando, irmãos, a gente não consegue combater gigantes. E tem gigantes, sabe? Nós estamos aí numa pandemia, nós estamos numa luta, numa divisão política muito grande no mundo, inclusive no país. Nós estamos aí num gigante da economia, e é o momento de nós, momentos das vacas magras, né? Como diz a Bíblia, né? Momento agora de não gastar, mas um momento agora de segurar, de guardar um pouco que temos, né? Porque nós não sabemos o que vai acontecer. Isso não é falta de fé, não é falta de fé, não. Lá em Lucas 28, 14, 28, melhor dizendo, Jesus diz assim: qual o construtor que antes de construir não senta para calcular quanto tem para poder construir a torre, para que, começando e não venha acabar, as pessoas não venham escarnecer dele. Então, é um momento muito grande, e nós carregamos um peso muito grande. E nessa pandemia, parece que nós estamos conseguindo, dentro de casa, nesse vai e vem de restrições, né? Libera, daqui a pouco fecha, daqui a pouco fica 10 dias, aí você não sabe se vai voltar dia 4, se vai continuar, e você fica... E a isso você vai carregando peso, você tem conta para pagar, os empresários têm empregados, né? É diferente do funcionalismo público, que em casa ou não, eles vão continuar recebendo. É diferente, por exemplo, no meu caso, como pastor, que tem uma igreja extremamente organizada financeiramente, que recebo meu salário normal,
trabalhando online ou não. Então, é muito cômodo para mim, né? Mas e quando eu penso naquelas pessoas, né, que o ministro Paulo Guedes chama de os invisíveis, né? Aqueles que só foram descobertos agora, no início da pandemia no ano passado, com o auxílio emergencial, que tinham centenas de pessoas que vivem há anos com os recursos trabalhando, né? Vocês têm ali os ambulantes, você tem ali as pessoas que têm as suas barracas, as pessoas, muita gente. E aí a gente fica carregando mais peso, porque são pesos que são colocados, são pesos que vêm, né? E o brasileiro, ele tem uma cultura muito bonita de ser uma pessoa íntegra, a maioria das pessoas, a grande maioria, de pagar as contas em dias, tá? Então, quando isso não acontece, é algo que é um peso muito grande quando um pai e uma mãe não têm recurso suficiente para dar de alimentar aos seus filhos, né? É um peso muito grande quando você tem alguém enfermo que não consegue uma internação com mais facilidade. Então, como vencer gigantes levando tanto peso? Tem uma passagem bíblica lá em Atos 27, 15, 19, que eu acho interessante, que Paulo estava no navio, esse navio estava indo a pique, né? Estava naufragando, e aí Paulo ele decide em um momento fazer com que todos lancem o excesso de peso do navio, para que o navio pudesse se deslocar melhor e salvar vidas. E o texto diz assim, olha: o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva, passando ao sul de uma pequena ilha chamada Glauda. Foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando-o, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas. E temendo que ele encalhasse em bancos de areia, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Atos 27, 15 e 19. É interessante que são 4 versículos, né? 15, 16, 17, 18, 19, na realidade 5 versículos, que Paulo fala da questão de diminuir a carga do navio. Ele fala de lançar os pesos excedentes, né? Para que o navio pudesse navegar melhor, para que o navio não encalhasse, para que o navio ficasse à deriva até chegar a um ponto onde eles pudessem lançar os barcos salva-vidas. Então, muitas das vezes, irmãos, o nosso barco está muito pesado. O nosso barco está com carga em excesso. Eu trabalhei muitos anos numa companhia de navegação e todo navio, né, ele tem uma parte chamada linha d'água, né? O navio, por exemplo, é pintado de cinza, aí embaixo, digamos, ele é pintado de vermelho, alguma coisa assim, né, numa parte. Então, o que acontece? A linha d'água ali é o limite que o navio pode pegar de peso. Às vezes você vê um navio, parece até que ele está assim, você fala, meu Deus, o navio está muito pesado quando vai botando contêineres, né? Você não pode botar quantos contêineres você quiser em um navio, existe a capacidade de carga dele, né? Então ele não pode passar da linha d'água. E quando eu penso, né, em fazer uma analogia de um navio com as nossas vidas, existem muitas pessoas que já passaram da linha d'água, e não precisa nem de tempestade, não, qualquer chuva mais forte vai fazer com que o navio vá a pique, né? Acreditamos que esse navio foi a pique porque talvez estivesse com excesso de carga, e nós estamos vivendo assim, irmãos, com excesso de carga mental, preocupação, ansiedade, depressões, tantas coisas que estamos vivendo.
E eu estou falando isso por experiência própria, né? Porque mesmo como pastor, precisamos diariamente aliviar a nossa carga, jogar as cargas excedentes aos pés do Senhor Jesus Cristo. Como diz Pedro, né, lá na sua primeira carta, lance sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Descarregar as bagagens antigas, ou seja, tem coisas que, sabe, é igual quando eu estava olhando o meu armário de roupa. O meu armário de roupa é a coisa mais simples que tem. Eu acho que se eu tiver que um dia viajar levando as minhas roupas todas, eu talvez dê uma bolsa daquelas, não tem muito, né? Tem um tênis e um sapato, uma sandália de dedo, talvez umas 5 camisas de manga comprida, umas 5 de manga curta, umas de polo. Eu tenho 2 calças pretas e uns 5 paletós, né, ternos, né? Então assim, eu tenho pouca coisa, mas para mim é o suficiente. Eu não tenho necessidade de ter mais. Mas às vezes pessoas têm além da conta. E muitas das vezes, né, você tem um armário que é tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa, que talvez você não tenha necessidade daquilo tudo, né? Assim também são os nossos armários intelectuais, os nossos armários mentais, os nossos armários onde nós vamos jogando, jogando, jogando e não conseguimos nunca parar para limpar. Então, descarregue as bagagens antigas, as bagagens que não são necessárias à sua vida, meu irmão. Sabe? Tira isso, sabe? Porque você vai viver à mercê de um outro. Viva à mercê de Deus, da liberdade que Deus pode te dar. E como descarregar as bagagens antigas? Como fazer isso? Eu sempre gosto de, quando eu prego, eu trago um problema, né? Evite excesso de bagagem, é um problema, mas também se eu terminar sem trazer para você a solução bíblica, não tem razão de eu pregar. Então, como descarregar as bagagens, pastor? Eu tenho consciência que elas tenho. Como fazer? E eu listo algumas coisas aí. Por exemplo, primeiro, perdoar a si mesmo. A primeira coisa, não adianta você perdoar outras pessoas e não perdoar a si mesmo. Primeira coisa, Senhor, eu quero me perdoar. Eu quero me perdoar por todas as coisas que eu cometi, por tantas palavras que eu disse, por tantos traumas que eu levantei, que eu trouxe, por tantas ingratidões que eu fiz. Porque às vezes nós temos o complexo de vítima, né? E às vezes nós achamos só que nós somos a vítima, mas muitas das vezes nós esquecemos que às vezes nós somos o vilão também, né? Às vezes nós ocasionamos traumas na vida das pessoas. Então a primeira coisa é eu auto me avaliar e ver o que eu fiz e pedir perdão a mim mesmo, né? A segunda coisa, perdoar os outros, né? Perdoar antecipadamente, irmãos. Quando tiver uma oportunidade, você peça pessoalmente, mas perdoe antecipadamente. Já perdoe no coração todas as ofensas, ingratidões, todos os traumas. Perdoe, sabe? Perdoar é a chave para você descarregar bagagens antigas, sabe? E se a pessoa, na hora em que você pedir perdão, ela não quiser te dar o perdão, aí é com ela e Deus, né? Se você realmente está arrependido e pede perdão, então você fez a sua parte. Isso é muito importante. Livrar-se da carga do passado, irmãos. Joga fora. Às vezes nós nos apegamos àqueles sacos de coisas que não valem nada. Eu vejo às vezes aqui uns moradores, né? Pessoas doentes mentais e que moram na rua e que às vezes até para você chegar perto para ajudar às vezes um perigo, né? E aqui na Avenida Central, onde eu moro, tem um que carrega um peso, sabe? Um saco pesado, e eu vejo eles dormindo nas marquises ali. Não sei se os parentes moram por aqui, porque muitas das vezes a gente culpa os familiares, mas não. Eu conheço pessoas que os filhos, os parentes vão atrás, levam para casa, daqui a pouco ele volta para a rua.
É muito difícil, irmãos. A gente não deve julgar, não. E esse carrega um peso. Às vezes eu fico olhando assim, é coisas que não vale nada, mas ele não se livra daquele saco, né? Já tem um outro ali perto da casa da minha filha, que ele é morador de rua, mas ele não carrega nada. No máximo, às vezes, é um pedaço de uma vara que ele carrega ali. E esse é mais calmo, né? Mas a gente, como ele, muitas das vezes não se livra das cargas do passado. A gente quer sempre ter esse sentimento de vítima. Eu sempre falo que entre ser vítima e herói da minha história, eu quero ser herói da minha história e não vítima. Para viver o presente de forma positiva. Ou seja, eu tenho que me livrar da carga do passado para mim viver o presente de forma positiva. Nós temos vivido um presente muito, eu falo por mim, muito ruim, né? A gente acorda nas incertezas do mundo, né? Nas incertezas do que está por vir. Não temos uma palavra concreta, não temos nunca uma palavra, sempre talvez, eu acho, talvez aconteça, talvez não aconteça. E isso deixa qualquer ser humano extremamente sofrendo no presente, né? E a palavra de Deus, quando ele fala em Mateus, no capítulo 6, basta o amanhã com seu mal, eu acho que no versículo 34, é verdade, sabe? Lançar a ansiedade do hoje aos pés do Senhor Jesus Cristo é o que nós devemos fazer. É lógico, não relaxar com as medidas de higiene, não é isso que eu estou falando, mas descansar mais, descansar mais, descansar mais. Assim, semearemos um futuro melhor, perdoando a si mesmo, perdoando os outros, livrando-se da carga do passado, vivendo o presente de forma positiva. Sim, semearemos um futuro melhor. A começar na minha vida. Porque se a minha vida, vida do Milton, não estiver bem, toda a vida ao meu redor não ficará bem também. Então eu tenho que procurar ser uma influência positiva nisso tudo. Tire o peso sobre os seus ombros, irmãos. Tire esse peso. Às vezes o peso é tão grande que há uma tensão nervosa nos ombros, né? Eu tenho toda a tensão nervosa nos meus ombros, que às vezes eles ficam tão enrijecidos que parece pedra mesmo, igual a figura. E o relaxar é difícil, né? Hoje em dia, o relaxar na questão de você orar agradecendo, ler a palavra de Deus. Como é bonito, né, você ver as crianças estudando a palavra de Deus de uma forma tão descontraída, tão relaxada, né? Sem medo de errar, perguntando, né? E é muito bom. É por isso que Deus diz que nós deveríamos voltar a ser criança nesse sentido, né? Da menos preocupação, né? As crianças, elas não estão entendendo muito o que está acontecendo, mas elas estão vivendo, né? Elas continuam vivendo dessa nova forma que estamos vivendo, né? A adaptação, e nós temos muita resistência, então nós devemos tentar tirar esse peso, essa armadura que tem colocado em nós, porque assim nós não vamos conseguir vencer os gigantes. Precisamos pegar alguns casos da nossa vida e bater o carimbo, caso encerrado. Bata o carimbo de caso encerrado, o arquivo morto, né? Tem uma série policial muito interessante, Cold Case, eu gosto de assistir, que é uma série policial, que é um grupo de policiais que eles existem, detetives, melhor dizendo, eles existem para resolver casos que foram arquivados, mas não foram resolvidos, sabe? Então, eles pegam alguns casos de anos, às vezes de 30, 20 anos, tal, e procura novamente pistas para tentar desvendar aquele caso. É muito interessante, às vezes, casos assim que foram no passado. E aí depois, quando termina aquela série, né, aquele filme, aí o chefe, né, dos detetives, ele bate um carimbo, né, arquivo morto, né, cold case, bate o carimbo
e coloca lá numa prateleira de arquivo morto, ou seja, caso encerrado. E muitas das vezes, irmãos, existem casos na nossa vida que não foram encerrados. Eles estão sempre sendo, sabe, remoídos, abertos e trazidos aquelas feridas de novo. Precisamos pedir a Deus: Senhor, eu quero bater um carimbo de caso encerrado sobre isso. Não quero mais pensar sobre isso, não quero mais viver sobre isso, não quero trazer este trauma, este peso na minha vida. Davi, ele, quando destruiu Golias com a sua leveza, ele bateu o carimbo, né? Caso encerrado. Saul já não encerrou o caso, porque ele daquele evento foi remoendo, a ponto de tornar o seu aliado Davi um inimigo. Então, muitas das vezes nós temos que encerrar o caso. Nesse mesmo livro de William Douglas, que ele fez com Flávio Valvassoura, Como Vencer os Gigantes, ele tem uma frase que diz assim: o passado deixa de ser opressor quando passamos a vê-lo como professor. O passado deixa de ser opressor quando passamos a vê-lo como professor. Ou seja, quando nós olhamos o passado e sofremos, né, alguns pesos, algumas coisas, e resolvemos, batemos o carimbo de arquivo morto, caso encerrado, não significa que nós não vamos mais lembrar deles, irmãos, porque isso é Alzheimer, né? Nós temos uma memória, uma mente que recorda das coisas, mas já está encerrado. Ele foi colocado no arquivo morto. E quem trabalhou em empresas sabe o que é um arquivo morto. É quando já foi encerrado, já foi resolvido aquele caso. Então, coloca lá por um tempo, né? Depois você joga fora, porque talvez depois de alguns anos você não tenha validade nenhuma aqueles documentos, porque o caso foi encerrado. Então, é muito importante isso, quando a gente olha o passado, não como opressor, mas como um professor que nos ensinou a viver o hoje de uma forma melhor. O que Jesus disse sobre isso tudo? O que disse Jesus Cristo sobre isso? Sobre excesso de bagagem. Ele diz assim em Mateus 11, 28, 30. Venham a mim, na linguagem NVI, Nova Versão Internacional. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Isso serve para aquela história de Marta, né? Quando Jesus Cristo diz para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e sobrecarregada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Ou seja, livre-se do peso, irmão, peso da culpa, da acusação, da desconfiança, sabe, de interpretações errôneas. Livre-se disso, para que a gente possa vencer um gigante que está aí. E quando a gente começa a respirar, né, começa a tirar esse peso, nós começamos a melhorar o nosso físico, melhorar a nossa imunidade, o nosso corpo. E isso é muito importante. Isso é saúde física também. Eu termino, né, sugerindo esse livro para você, que é muito importante, né? É um livro que ele é dividido por capítulos e conta a história de Davi e Golias, lições bíblicas da luta entre Davi e Golias. E é muito bom, são 25 leis bíblicas do sucesso, baseado nesse texto, né? Escrito pelos nossos irmãos William Douglas e Flávio Valvassoura. A editora é Sextante, né? Então você pode adquiri-lo e é muito, muito bom mesmo, sabe? E eu termino até citando aqui, na página 119, o que ele escreve sobre essa questão
de evite, esse capítulo, na realidade, o tema é evite os excessos, né? Então ele diz assim, ele resume agora que você está diante do gigante, sem aquelas armaduras tão pesadas para você andar, com aquela lança tão pesada porque você não consegue nem levantar, você usa o que você faz de melhor, você usa o que você tem destreza, que é o quê? As pedrinhas lá que ele pegou do riacho, né? Então, atire a pedra agora, né? Você está leve agora, então atire a pedra porque há um gigante tentando te destruir. E é um gigante espiritual que a gente às vezes não vê. E qual é a pedra? A pedra do viver a palavra, do orar, do meditar, do viver a alegria no Senhor, de confiar no Senhor. E aí, ele diz assim, atire a pedra, evite os excessos. Quanto mais simplicidade, melhor. Como disseram Leonardo da Vinci e Steve Jobs, a simplicidade é o último degrau da sofisticação. A simplicidade é o último degrau da sofisticação. Liberte-se dos excessos. Menos é mais. Lembre-se de que problemas existem e são parte da vida. Deixe para trás pesos do passado para enfrentar e vencer os gigantes do futuro. Deixe para trás os pesos do passado para enfrentar e vencer os gigantes do futuro. Que Deus nos abençoe, meu amado irmão, que você possa receber essa mensagem da parte do Senhor e que possamos colocar em prática, como diz Tiago, né? Que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma. Que Deus te dê uma semana de bênção, uma semana de tranquilidade, pedindo a Deus para que esse período passe, para que essas restrições venham a diminuir o número de pessoas à procura de leitos de UTI, de enfermaria, para que os nossos médicos, profissionais de saúde tenham um pouco de descanso. Eu tenho conversado com alguns médicos, amigos e pessoas que estão na linha de frente e estão extremamente cansados por um número muito grande. É um número grande, mas quando você acompanha relatos de médicos amigos, é um número, pode não ser um número real, mas é um número perto da realidade. Então, se guarde, tome a vacina, porque a vacina é a nossa única forma de diminuir essa pandemia. Que Deus nos abençoe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Senhor Jesus, a nossa oração é que nesse instante, esta simples mensagem possa encontrar guarida nos corações que carregam tanto peso. Não excessos de bagagens físicas, que também muitas das vezes nos prejudica, mas excessos, Senhor Deus, de bagagens emocionais. Traumas, injustiças, ingratidões, sentimentos de culpa, solidão e tantas outras coisas. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa agora tocar no coração de cada um que está passando por esse momento. E possamos, ó Deus, nos livrar, em nome do Senhor Jesus Cristo, das cargas, do peso, do excesso de bagagem que carregamos. Ó Deus, nos dê leveza, Pai. Nos dê a leveza de Davi. Nos dê, Senhor Deus, a confiança dele. Nos dê, Senhor Deus, a certeza de que o Senhor tem estado conosco em todos os momentos. Obrigado por tudo, Senhor. E que nesta noite possamos lançar em Jesus Cristo toda a nossa ansiedade, todo o nosso peso, porque, como Ele mesmo disse, o jugo dele é suave e leve. Obrigado por tudo, Senhor. E continue, Pai, derramando a Tua graça, o Teu milagre sobre esta nação, sobre o mundo. Oramos assim, em nome do Senhor e do Salvador Jesus. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique na paz.